nessa edição do nosso programa Simpara Literatura, muito especial sobre o Dia Nacional do Escritor, que comemora a data todo dia 25 de julho no Brasil, e também muito especial porque nós estamos comemorando 7 anos do programa Simpara Literatura, agora dia 6 de agosto de 2023, com edições semanais ininterruptas. Eu tenho muita satisfação de receber no estúdio da Rede Sim Televisão aqui em Linhares, em todos esses anos do nosso programa e do nosso projeto Prazer da Leitura, para mim, um dos símbolos mais importantes da literatura que é produzida no Espírito Santo e que está inserida, claro, no contexto brasileiro e internacional, Anaximandro Amorim. Cara, que bom ter você aqui. Você sempre nos ajudou a melhorar a régua da qualidade daquilo que a gente faz aqui e sempre contribuiu para que a gente melhorasse o DNA dos nossos projetos e do programa Simpara Literatura. Seja muito bem-vindo, Anax. Pereira, meu amigo, muito obrigado. É sempre um prazer estar aqui em Linhares, sempre é um prazer estar aqui no programa. Cara, por que ser escritor? Vamos começar por esse viés. Isso é uma pergunta interessante e difícil de responder. Por que ser escritor? Bom, eu acho que eu vou até decepcionar você um pouco com a minha resposta. Porque eu gosto, porque sim. Antes de ser um escritor, eu sou um grande leitor. E eu estou sempre lendo, eu gosto de ler. Então a leitura faz parte. Você falou de DNA, a leitura faz parte do meu DNA. Então a escrita, ela vem como consequência. Tem uma frase que é célebre atribuída ao Borges, eu tenho muito mais orgulho dos livros que eu li, dos livros que eu escrevi. Não é? Então, eu realmente, como leitor, quanto mais, eu me vi levado a colocar isso no papel. E eu acho que esse leitor, quanto mais, criou o escritor, ele deu luz a esse escritor. Eis-me aqui como escritor. Ô Anax, e aí pra gente, uma pergunta que na verdade eu ia colocar mais pra frente, qual é a gente tem discutido muito, né? Eu falo muito isso aqui, até pelo fato de conduzir as ações do nosso projeto, o Prazer da Leitura, que são desenvolvidas nas escolas, e também por conduzir aqui, né, a linha editorial do nosso programa Simpara Literatura, além do leitor, né, que está no meu DNA também, eu tenho essa coisa de acompanhar o que está acontecendo no mercado editorial, no universo da leitura e tal. Então, muitas pessoas, apesar de nós termos no Brasil ainda um pequeno percentual de leitores, mas daquelas pessoas que leem, elas consideram que quem lê tem mais oportunidades na vida. E outras pesquisas mostram que o bom escritor é aquele que é um bom leitor, é aquele que lê pra caramba. E a gente percebe que tem um certo meio de caminho aí, né? Algumas pessoas que escrevem não leem tanto, outras pessoas que leem muito não escrevem. Como é que você percebe esse universo, dada essa vasta experiência de relacionamento que você tem no ambiente literário, que é produzido no Espírito Santo? Eu acho incrível porque para você ser um escritor, realmente você tem que ser um leitor. Um escritor que não lê, ele é como um maratonista que não corre, ou um motorista que não dirige. Então, isso faz parte. Agora, eu acho que nunca também se escreveu tanto, porque atualmente as mídias dão essa possibilidade de escrever. Isso é um assunto interessante, eu acho que isso não se esgotaria em um programa. Nunca houve tantos escritores, tantas pessoas escrevendo e tanta facilidade de publicação. Acho que a dificuldade, na verdade, está na distribuição, está no chegar até esse leitor. Até o leitor. Agora, se você parar para pensar que você tem, por exemplo, até a possibilidade de produzir literatura em WhatsApp, com os microcontos, com Twitter, agora tem esse Threads novo também, não é? Então, microconto, a Academia Brasileira de Letras já fez concurso de microconto, quer dizer, 140 caracteres. Essas novas mídias estão redefinindo a literatura, o livro e o escrever. E eu vejo com bons olhos, porque eu entendo que a literatura ela tem que ser um espaço democrático. Ela tem que ser um espaço democrático e mais, ela tem que ser um espaço aberto a novos atores do que a gente chama de cânone, né? O que seria o cânone da literatura? O cânone seria, grosso modo, essa lista de escritores. Então, esse cânone que sempre foi historicamente masculino, que sempre foi historicamente branco,
né? Hoje você já conta com novas vozes, escritores de autoria LGBT, negros, indígenas, mulheres, quer dizer, uma presença da mulher também, uma presença da escrita feminina, o que eu vejo como uma coisa muito salutar. Vivemos um período, na minha opinião, em que é um pouco difícil de concluir, de chegar a uma conclusão, porque esse período ainda está em maturação, que é esse período de redes sociais, de novas mídias, veio dos blogs e agora está nos sites e agora está nessas várias redes que nós temos, até a produção do texto como imagem, né? Você tem um retorno agora desse texto como imagem. Então esses poetas de redes sociais que escrevem, colocam seus textos em imagem e viralizam. Essas novas mídias redefinem esse papel da literatura. Eu tenho lido excelentes textos no Instagram, e que a pessoa não publicou no formato impresso. Sim. Você tocou num ponto importante. E existem autores, vários, né, que já acordaram para essa importância das redes sociais, das mídias, e já se colocaram nesses espaços. Há autores com 10 mil, 20 mil seguidores. Eu acho que isso, e até mais, eu acho que isso para a literatura é uma coisa incrível, dada a dificuldade histórica que nós temos no nosso país de formar um público leitor. Isso não é de hoje, isso é uma formação histórica. Agora, isso também redefine o leitor, porque isso cria uma questão de nicho. Então você vai dentro daquele nicho. Vários teóricos, eles já advogam a tese de que estamos reproduzindo na vida real esses comportamentos de redes sociais. Então essa coisa do nicho, de você procurar espaços em que você tem públicos leitores ou escritores e ir atrás daquelas pessoas que escrevem determinado tipo de literatura, poesia, uma literatura mais voltada para o fantástico, mais para a fantasia. E há redes sociais para isso também, para a publicação desses escritos, desses livros. Para esclarecer para nosso telespectador, né, Anax? Nicho é um grupo de pessoas que tem comportamento de consumo parecido, né? Exato. Que aí a gente fala na área do marketing e tal, mas na área da literatura também. Sim, né? sim. Ô Anax, eu vou tocar. Vamos pegar assim, vamos rebuscando os assuntos. Você é membro, que eu sei, da Academia Espírito Santense de Letras, do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo, da Academia de Vila Velha. Isso. Que tem Horácio lá como presidente. São esses três. Isso. Eu vou tocar num assunto que para muitas pessoas parece sensível, mas não é não. É senso de realidade. A nossa experiência, vou me basear aqui de outros projetos que eu pesquiso, mostra que quando você coloca o livro perto das pessoas, as pessoas se aproximam do livro, né? É aquela coisa de criança, né? Você coloca uma coisa em cima da mesa, ao alcance da criança, a criança vai querer saber o que é, né? Tanto que existe uma orientação para quem quer estimular a criança a ler, põe livros dentro de casa. A criança vai buscar. E as pessoas são assim. Da nossa experiência com as ações do projeto Prazer da Leitura, eu tenho segurança de dizer, essas ações que são desenvolvidas nas escolas, e lá o escritor fala da experiência dele, quem gosta de ler fala da experiência, fala de livro e tal, que a gente tem estimulado mais estudantes a ler. Por que é importante a Academia de Letras, leia-se, as pessoas das Academias de Letras desenvolverem ações para aproximar o livro das pessoas? Bom, essa pergunta é muito boa e eu vou até um pouquinho mais além. Existe um lugar comum, historicamente construído, de que as academias de letras seriam grandes torres de marfim, em que autores ficariam ali encastelados, se aplaudindo, uma elite, uma coisa elitista e associada da realidade. Essa né? impressão, essa imagem, em alguns ambientes, infelizmente, prevalece. Sim, até hoje. E perguntam muito sobre isso, né? O que vocês fazem lá? A gente faz muita coisa, tem muita coisa, tem muito projeto. Como é que eu vejo a Academia de Letras? Eu estou nesse mundo já há muitos anos, né? Eu entrei na Academia Espírito Santense com 31, quer dizer, eu fui, acho que, o terceiro autor mais jovem a entrar. E você foi membro de um projeto anterior também. Academia Jovem. Jovem de Letras, exatamente. Academia Jovem. Eu me lembro que numa das suas entrevistas aqui você comentou isso. Exatamente. Foi um projeto muito interessante, porque me preparou, né? Me preparou para esse mundo acadêmico, que é um mundo, é um universo, né? Então, para que servem as Academias de Letras? Eu parafrasei aqui o Francisco Aurélio, né? É do bem. Professor Francisco Aurélio. É do bem. Ele fala sempre assim, é do bem.
Então, o que acontece? Eu vejo a Academia de Letras, as Academias de Letras, não só a Espírito Santense, que é a mais antiga, que é a centenária, mas também a de Vila Velha, que tem seus 75 anos... 75, não estou enganado. Que comemorou esse ano. Comemorou esse 75 ou 76 anos. E o Instituto tem mais de 100 anos também, né? Elas não estão aí por um acaso, se elas estão aí passando essa barreira do 100 ou quase chegando lá porque elas não estão aí por um acaso. Como associações, e isso é o que elas são, juridicamente falando, a natureza delas é justamente essa, elas são associações sem fins lucrativos que têm um único objetivo, que é o fomento da cultura, no caso das academias de letras, especificamente o fomento da literatura. Então, eu posso falar para você, por exemplo, a Academia Espírito Santense tem vários projetos, a Academia vai à escola, eu fui a várias escolas falar a respeito da minha carreira como literato, como escritor, mostrar meus livros e também estimular. Nós temos concursos de poesia, concursos de contos, concurso Sérgio Blanc, né, de poesia. Então, a academia também reedita livros e também tem um conselho editorial junto com um projeto que edita livros, como, por exemplo, o projeto do Escritos de Vitória, já há muitas décadas. Então, assim, a Academia de Letras tem também um papel social. E está também na internet. Também está nas redes sociais, também está aí conversando com o público. Eu falo o seguinte, que as reuniões são abertas. As segundas-feiras do mês, elas são abertas. Há pessoas que nos visitam. Nós não temos ainda um programa de visita guiada por uma questão de estrutura. Mas, né, que é complicado realmente. Mas, assim, a academia está aberta. Eu já levei pessoas lá. Existem vários clubes de leituras, tem um clube de leitura, que é o do Direito da Literatura, que é do Camata. Eles já foram lá, já fizeram reuniões lá. Então, assim, a academia ela não está dissociada da realidade, muito pelo contrário, ela está inserida nesse contexto, ela tem que estar inserida nesse contexto. Porque se ela não estiver inserida no contexto da sociedade, da cultura, ela acaba. A academia tem projetos. A academia tem projetos, a academia tem porquê, e os acadêmicos também. Existem também os projetos dos próprios acadêmicos. Eu, por exemplo, coordeno o Leia Capixabas, que é um clube de leitura. Eu acompanho o trabalho de vocês lá no Instagram. Que é um clube de leitura de autores do Espírito Santo. Então, quer dizer, esse projeto não é um projeto da Academia de Letras, mas é de um acadêmico, junto com um grupo, não sou só eu, tenho que deixar isso muito claro, óbvio, né? Mas, enfim, que dá aí continuidade a esse trabalho da Academia de Letras, dentre vários outros que a gente poderia ficar aqui um dia inteiro conversando. Bom. É bom, né, Anax, a gente falar disso para poder aproximar o nosso telespectador, aproximar a comunidade capixaba dessa ideia, dessa prática, né? Porque a impressão que se tem é que as academias ficam um pouco meio no nível intelectual da expressão. Uma coisa que eu tenho muito cuidado, né? Que claro que isso é da decisão de cada pessoa, né? Eu evito que fiquem me taxando de intelectual, porque é uma expressão também que nos distancia da realidade. As pessoas têm a impressão, claro, que ser intelectual é maravilhoso, né? A gente está aqui trabalhando exatamente em função de desenvolver melhor, né, o nível intelectual das pessoas. Eu não discuto isso, mas às vezes é a questão da etiqueta que pregam na gente e que a gente tem que trabalhar junto para desconstruir, porque às vezes a etiqueta fica também sendo sinônimo de um preconceito, né? Ah, é nariz em pé, é papo cabeça, é viajante, então vive fora da realidade. E a gente tem que transformar o livro num bem de consumo como outro qualquer. Sim, não é isso? Sim, claro, sem dúvida nenhuma. Eu acho que existem muitos mitos, né? E o ser humano ele tem realmente essa tendência a rotular, infelizmente, né? Mas aí também, eu, complementando isso que eu falei, eu vejo que a Academia de Letras ela tem esse trabalho, justamente para mostrar que não, né? Que legal. Que é uma instituição aberta, que é uma instituição de pessoas que fazem um trabalho social. Eu entendo que fazer um trabalho como a Academia vai à escola, como os concursos literários, são trabalhos que aproximam da comunidade a academia, obviamente, aproximam os escritores da academia,
E também mostram que nós não somos um bando de pessoas encasteladas. Ela está ativa. Ela e tá que é importante aproximar os leitores também. Aproximar os leitores. Porque quanto mais leitores, mais valorização vai ter o trabalho do escritor. Claro, até porque não há escritor sem leitor. Exatamente. Né? Aí, Anax, um outro ponto, porque você tocou aí há poucos instantes na questão da diversidade. Eu vou falar rapidamente de uma coisa que aconteceu comigo e que era facilmente perceptível. Tem uma irmã minha que mora na Alemanha há mais ou menos 20 anos, e ela morava em Vitória. Eu sou do interior de Serra dos Aimorés, né? Do interior de Minas Gerais, que de Serra dos Aimorés a Vitória são 400 quilômetros, de Serra dos Aimorés a capital de Minas Gerais são 700 quilômetros. Então, praticamente metade da distância. Então, a capital que a gente frequentava era Vitória, até pelo fato de minha irmã morar aqui. E eu tenho envolvimento desde muito novo com o ambiente da cultura, né, e da literatura. Então eu frequentava muito a casa de alguns amigos lá de Serra dos Aimorés que estudavam na UFES. Cara, eu chegava na UFES, a gente está falando aí de umas 2 décadas e meia, né? Eu chegava na UFES, eu não me sentia representado na UFES. A Universidade Federal do Espírito Santo era como se fosse uma universidade europeia. A gente não via pessoas pretas e descendentes de índios na UFES, era só pessoas brancas. Algumas ações, através de políticas públicas, vêm mudando essa realidade, né? Vem mudando essa realidade. Até poucos anos atrás, a minha filha, né, a Winnie, que hoje é professora na Universidade Federal do Rio de Janeiro e tal, tem uma trajetória acadêmica muito bacana, de 32 estudantes do curso de Arquitetura e Urbanismo, ela era a única estudante preta da turma. A gente está falando de um universo de 10, 12 anos para cá. Essa realidade tem mudado. Permitam que eu possa estar enganado. Mas eu acompanho as atividades de muitas academias de letras do Estado através das redes sociais. Eu percebo que a quase totalidade dos integrantes são pessoas brancas. Como é que você, com essa experiência de academia e tendo tocado nesse assunto da diversidade, o que você acha que as academias devem fazer, leia-se, as pessoas, para que o Estado seja melhor representado dentro das academias do ponto de vista da diversidade? Por quê? Os números do censo, do recenseamento, mostram que 56% da população capixaba é composta de pretos e pardos. O que você acha que deve ser feito? Porque também aí a academia vai se aproximar muito mais da realidade do Estado, representar melhor o Espírito Santo. Sim, eu acho assim. Realmente, historicamente falando, a academia sempre foi composta por uma maioria de escritores, homens e brancos. Isso é verdade. Isso. Né? A própria literatura brasileira. A própria literatura brasileira. Exatamente. A própria literatura. É um reflexo da literatura brasileira. É um reflexo. E essa realidade, ela é um reflexo da triste realidade do nosso país, em que realmente pessoas brancas têm um acesso à educação muito maior que pessoas pretas. Agora, é importante dizer, a Academia de Letras, sim, ela realmente ainda tem uma predominância de homens, de brancos, mas nós já temos pessoas pretas na academia. Nós já temos mulheres na academia. A Academia Espírito Santo de Letras levou de 1921 a sua criação até 1981 para entrar a primeira mulher. 60 anos. 60 anos. 60 anos. E agora, recentemente, entra uma mulher. Que é a Renata Bonfim. E parceirona nossa aqui. Grande escritora, e pela primeira vez uma mulher sucedendo outra mulher, porque ela entra na cadeira de Jane Billet, que foi uma grande mulher, uma grande intelectual, uma grande escritora, uma grande jornalista do nosso estado. Então, eu acho que esse movimento, Pereira, é um movimento natural e que ele vai acontecendo. Que está acontecendo na nossa sociedade. Por quê? Porque a sociedade está mudando. As pessoas estão vendo a necessidade de realmente incluir no cânone, incluir nas instituições, incluir enfim, até no ciclo de poder, claro, pessoas oriundas dos diversos matizes, porque a sociedade é plural e porque nós temos uma pluralidade. E eu vejo isso com muito bons olhos, e eu acho que isso é um movimento natural. Muita gente me pergunta isso, me cobraram, mas só entra homem, só entra branco? Não. Realmente a predominância porque historicamente exatamente. Mas isso está se movimentando, está acontecendo. Existe, na academia de Vila Velha, você já tem um predomínio maior de uma diversidade, e há uma academia da diversidade. Uma escritora, ela fundou uma academia da diversidade. Então, assim, você realmente Que é um passo importante. Passo importante. E sabe o que é interessante, pegando esse gancho? Eu nunca vi tantas academias sendo criadas.
Mas eu vejo academias sendo criadas, academia de todos os matizes, academia estudantil, academia da diversidade, academia de letras e artes. Recentemente eu estava na posse de 3 acadêmicos de uma academia de Guarapari. Então, criar espaços é importante para publicizar, porque eu não vejo realmente as grandes cadeias livreiras, além de elas estarem deficitárias, elas não têm interesse nos ditos escritores locais, que eu detesto essa expressão, acho que escritor é escritor, mas eles têm interesse naquilo que é mais vendável. Então, naquilo que é mais comercial. Que é mais comercial. Até porque, por um lado, eu entendo, é o negócio deles. Todo empresário visa lucro, né? Em sua sã consciência, ele visa lucro. Agora, aquela pessoa que está procurando realmente uma literatura mesmo, com aquele trabalho de orivesaria de palavras e tudo mais, ele realmente vai ter que ir em pontos específicos. E aí eu volto àquilo que eu falei anteriormente, essa questão de nicho. Literatura está nichada. Literatura artística está nichada. Você tem que buscar dentro do espaço geral um grupo que vai se interessar pelo que você faz. E também, e eu aqui reforço isso, a necessidade que o poder público tem de jogar junto. A obrigação, eu acho. Obrigação, a obrigação constitucional. Exatamente. Necessidade como obrigação. Constitucional. Cultura não é uma coisa supérflua. Cultura não é uma coisa de elite, uma coisa de nicho. De nicho que eu digo de nicho específico de algumas pessoas. Cultura é uma coisa que é íncita ao ser humano. Exatamente. O que faz com que o ser humano se diferencie dos outros animais são 2 coisas: capacidade de falar e de criar cultura. Cultura é íncita. Eu fiquei super chateado, rodava por aí nessas loucuras que a gente recebe aí de rede social, um meme dizendo: eu nunca precisei de um artista. Aí eu falo: tudo bem, você nunca precisou de um artista? Então você vai passar uma semana sem ouvir música, sem ver televisão, sem ler um livro, sem ver um quadro, aí eu quero ver. E vai se limitar a viver na ignorância. E nem vai conseguir. E não vai conseguir. Como diria o Goulart, né? A arte existe porque a vida não basta. Porque a vida não basta. A vida não basta, entendeu? Então o homem tem necessidade de arte. Então, assim, a importância do poder público como parceiro. A gente vê muitos editais de criação de livro, de publicação de livro, isso é muito bom, mas deveria haver editais também de circulação. De circulação. Para falar do seu livro, do último livro, A Euforia do Corpo, e depois para a gente falar... você foi um dos escritores que mais participou do programa Simpara Literatura. Olha, é oportuno ter você aqui na nossa muito prazer. Edição comemorativa do Dia do Escritor, porque é a segunda que a gente está fazendo, e também do aniversário. Por que a escolha pela poesia? E fala um pouquinho da Euforia do Corpo, que a gente vai botar a foto aí. Por que a poesia? Eu sei que você tem outros livros publicados fora da poesia, mas por que a poesia? Eu brinco que eu sou um curioso, né? Eu tento escrever em todos os gêneros da literatura, mas me perguntaram assim, qual é o seu principal gênero? Eu pensei a poesia. É a poesia. É a poesia. Eu já li seus livros, né? É a poesia. Você já leu, né? Você tem isso na essência. Eu tenho isso na essência. Faz parte de mim. Do DNA, como a gente estava falando no início da entrevista. Você é um escritor... Tem muitos escritores que não têm a licença poética na essência. Você tem. Conversando com você, a sua licença poética flui. Por exemplo, se você fosse dar uma aula de matemática, você colocaria licença poética na sua aula. Eu tenho certeza disso. Bom, eu sou apaixonado pela poesia desde criança. A literatura nasce com a poesia, né? E de onde vem a Euforia do Corpo, né? A Euforia do Corpo, ele é um livro pensado. Eu tinha lançado anteriormente um livro chamado O Breviário do Silêncio. Exatamente. Que era um livro muito ligado para as questões metafísicas. E aqui eu me ligo nas questões físicas, nas questões do corpo. E eu queria pensar o corpo. E aí, bom, parece papo de maluco, né? Eu até brinco com as pessoas. E não é, né? O que é pensar o corpo? Sobretudo nessa nossa sociedade, que é uma sociedade de mercado, que consome o corpo. O corpo é consumido, né? A gente tem vários... aspectos do corpo. A gente sempre pensa na questão biológica, de cuidar do próprio corpo, mas o corpo também tem uma dimensão espiritual. Sim. Né? O corpo é o asilo da alma. Né? O corpo tem uma dimensão política. Se você parar para pensar, por exemplo, na resistência do corpo negro, do corpo trans, dos corpos LGBTs, né? O Brasil é o país que mais mata LGBTs. Exatamente. Não é? Então, o corpo também tem essa dimensão. Né? Não é só um sustentáculo, não é só um invólucro, mas ele também tem várias dimensões. E eu descubro... Você mata a pessoa como se fosse eliminar o valor que a pessoa tem. Exatamente. E eu descobri na academia, na faculdade, um filósofo francês chamado Jean-Luc Nancy. Ele faleceu há poucos anos.
E Nancy, ele, em 1991, se não estou enganado, ele sofreu um transplante de coração. Peito aberto, cirurgia de peito aberto. E aí ele começou a pensar a questão do corpo. Ele escreveu 2 livros chamados Corpus e Corpo Fora. Eu li esses livros e me inspirei. E resolvi escrever, então, A Euforia do Corpo. Então, A Euforia do Corpo é um livro inspirado em muito na filosofia desse filósofo francês. Primeira coisa, não é um livro de filosofia, é um livro de poesia. Então, não tive nenhuma pretensão de ser acadêmico. Isso é uma livre interpretação minha, são as minhas inspirações. Okay. É. Em segundo lugar, não é necessário conhecer a filosofia desse filósofo para ler o livro. Até porque eu entendo que o texto escrito, eu me fio muito nessa questão da morte do autor do Barthes, né? A partir do momento que eu escrevo e te entrego, é seu. Então os símbolos são seus, os signos são seus. E eu acho que a poesia consegue levar isso até as últimas consequências, muito mais que a prosa. A liberdade de interpretação de quem lê. Claro, lógico, sem dúvida nenhuma. E de criar signos também, de criar sua própria poética. Não é? Daí nasce a Euforia do Corpo, que sai pela editora Patuá, que é uma editora de São Paulo, uma editora pequena, grande. A gente estava falando dessas editoras pequenas, grandes, né? Uma editora pequena, grande, que é uma editora que lançou muita gente boa, inclusive aqui no Espírito Santo. Anax, obrigado pela participação. É isso, cara, de verdade, que bom ter você aqui, mais uma vez. Eu que agradeço, viu? Um abraço, meu amigo. Vida longa pro Sim para a Literatura. Que assim seja.